Olá, gestores e gestoras de frota, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Thaís Alvim, ela é gestora de mobilidade na Pluxee e o tema da nossa conversa de hoje é uma sigla pequena que está cada vez mais presente no vocabulário das empresas, mas que ainda gera muitas dúvidas: ESG. Thaís, por onde começar? Como o ESG impacta o dia a dia do setor de frotas? Obrigada pela pergunta. De fato, sim, ESG parece algo muito distante, principalmente de empresas que a gente sabe que são empresas menores, né, que ainda não sofrem a pressão de não ter uma política e ter iniciativas muito claras de ESG. Então, a gente costuma trazer elementos que fazem parte do dia a dia do gestor de frota, para ficar mais palpável, né? Então, o que ele conhece? Ele conhece que ele precisa escolher o combustível, né, para a sua frota rodar, ele precisa ter uma boa gestão de custos, precisa fazer uma manutenção dos veículos de forma proativa e adequada, precisa organizar bem a rota, né, e precisa olhar as condições de trabalho e o próprio motorista. Então, a gente começa a trazer o ESG dentro desses itens que eu acabei de mencionar. São, né, fatores muito importantes para a produtividade da frota. E desse assunto o gestor conhece muito bem. Tá? Então, falando um pouco do combustível, vou mencionar cada um para a gente tornar a coisa mais palpável. Quando a gente fala do combustível, a gente sabe que existe, né, um controle, as empresas estão olhando muito para a questão de emissões de poluentes, né, dos gases de efeito estufa. Quando a gente olha uma pesquisa que foi feita, né, pela empresa de pesquisa energética, o setor de transporte representou quase 33% do consumo de energia. Então, para que haja uma redução, né, dos gases de efeito estufa, está diretamente ligado ao tipo de combustível que possa ser usado menos poluente. Quando a gente fala de combustíveis menos poluentes, o Brasil ele tem um favorecimento quando a gente compara com outros países do mundo. Por quê? Porque o Brasil, quando a gente fala de etanol, por exemplo, etanol e biodiesel, o etanol, a gente tem uma vasta plantação, né, terras com plantação de cana-de-açúcar, e o etanol, o Brasil como produtor, ele é um dos principais produtores de etanol do mundo, né? O Brasil e os Estados Unidos representam aí 83% da produção mundial de etanol. E a gente sabe que o etanol é muito menos poluente, né, que a gasolina. Um outro combustível, e aí quando a gente fala de etanol, a gente lembra de carros flex, né? E aí vem à cabeça frotas leves. Obviamente existem veículos mais pesados a etanol também, mas, né, a gente fala de frota flex, que já é uma realidade aqui no Brasil. Então existem frotas com carros, veículos, né, de passeio, onde o etanol é sim uma boa opção. Quando a gente fala de caminhão, a gente fala do biodiesel, né? O biodiesel, o diesel, na sua composição, ele tem menos enxofre, né, e metano, que são gases altamente poluentes, né, que produzem monóxido de carbono. E o biodiesel também, o Brasil configura aí como o terceiro país, né, produtor no mundo, né? Então, Indonésia e Estados Unidos também são potências no biodiesel. Então, a gente está falando de quase 7 bilhões de litros consumidos de biodiesel. Esqueci de mencionar que no etanol, a gente está falando de 105 bilitros, tá, consumidos. Então, quando a gente fala de escolha de combustível, a gente usa no nosso aconselhamento técnico aos gestores de frota. A Pluxee tem como principal pilar a consultoria do nosso time, a gente tem um time especializado. A gente olha os indicadores da frota, o quanto ela roda, o tipo de frota, para ver se realmente o etanol e o biodiesel são escolhas importantes para a redução drástica das emissões de combustível. E isso também, Tamires, pode ser medido através da nossa plataforma. A nossa plataforma tem a medição dessas emissões, né, de CO2. Então, esse é o primeiro grande item que eu comentei com você. Aí, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de itens mais assim, próximos da realidade, da governança dessa empresa, porque a gente entende que é importante que a empresa tenha ética, transparência, mas que, sobretudo, pense nas pessoas.
Quando a gente fala do setor de transporte, né, a gente pensa no motorista, muitas vezes no caminhoneiro, né? Há muito tempo é uma profissão que esteve, né, marginalizada, né, alheia de benefícios importantes, né? Então tem uma pesquisa também que a gente elaborou, onde a gente detectou que 76% das pessoas, né, e obviamente os caminhoneiros fazem parte dessa população, estão sofrendo com saúde mental, né, e psicológica, né? Então, quando a gente fala desse caminhoneiro, que muitas vezes é um trabalhador informal, a gente está dizendo que aí mais de 40% das empresas não oferecem nenhum tipo de benefício, quer seja odontológico, quer seja acompanhamento psicológico. Então, a gente também atua no aconselhamento dessas empresas, porque é super importante. Imagina o caminhoneiro, ele anda muitas vezes, roda muitos quilômetros, né? Tá fora de casa, então a distância, né, da família também impacta bastante, né, na saúde desse caminhoneiro. Então é algo que a gente foca, né? Então, sendo uma empresa de benefícios, obviamente a gente não teria como não dizer, né, de saúde e bem-estar desses trabalhadores, né? Então, um dado importante também é a Pluxee, agora em janeiro, Pluxee Brasil, né, integrou-se ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas, porque a gente entende que a forma como a gente se relaciona, né, com os nossos principais stakeholders, né, com as pessoas que estão no nosso ecossistema, quer seja os gestores de frota, quer seja o dono das empresas, né, a diretoria e os consumidores, é muito importante que a gente seja coerente com o que a gente acredita. Então, a gente tem várias ações no campo da sustentabilidade também, e a gente diz isso para os nossos clientes, né? Duas delas são super importantes. Um é o Food to Save, então a gente tem uma parceria, né, com essa startup que faz o quê? Ela motiva, né, o crescimento e desenvolvimento econômico e financeiro dos restaurantes, né, motivando a falta de desperdício. Então, a gente consegue canalizar esses alimentos que muitas vezes iriam, né, para o lixo, para serem comercializados, né, por um preço mais econômico, e assim a gente evita o desperdício. E a Pluxee também faz parte, junto com as 40 grandes empresas do Brasil, né, no Mover, programa Mover. O que é o Mover? O Mover é uma iniciativa que faz com que tenha uma obrigatoriedade, uma obrigação dessas empresas que participam de fomentar a diversidade e equidade racial. E principalmente, né, na liderança das empresas. Então, estou mencionando aqui a parte de governança. Quando a gente fala de controle de responsabilidade social corporativa, também é algo muito importante para nós. Então, a gente tem vamos dizer assim, essa agenda, né, construtiva junto com os gestores de frota e as empresas com as quais a gente se relaciona. Acho que um ponto crucial sobre esse assunto é que quando a empresa se alinha a uma agenda ESG, ela está garantindo muito mais que sustentabilidade. Ela também está garantindo eficiência operacional e redução de custos. Thaís, quais práticas podem ser aplicadas dentro da gestão de frotas que podem contribuir para essas melhorias, né, para esses pilares que a gente falou aqui e principalmente para a redução de custos? Perfeito. A gente tem uma plataforma e aí temos aqui na Pluxee diversos produtos no pilar de benefícios e bem-estar, e esse pilar, né, de gestão de frota e mobilidade faz parte de uma outra área aqui da Pluxee. Na parte de gestão de frota, nós temos uma plataforma, o produto é Pluxee Frota. E essa plataforma oferece para o gestor de frota mais de 60 parâmetros que podem ser previamente configurados e fazem com que as políticas de frota possam ser traduzidas em parâmetros. Então, só um exemplo, o tipo de combustível que vai ser utilizado, o valor previamente aprovado para cada motorista, o tempo de parada, a rota. Essa plataforma traz diversos indicadores também, através desses parâmetros, à medida que os condutores vão rodando, né, com os seus veículos.
parâmetros. E por que isso é importante? Porque se bem utilizados esses parâmetros, e a gente faz esse trabalho de comparação de dados, né? A gente tem mais de 1.000 empresas utilizando a plataforma, a gente nota que quem usa, né, os parâmetros da forma correta, e a gente auxilia nisso, podem garantir uma redução de até 20% das despesas. E eu estou falando dessas despesas não só em relação ao combustível, como eu já mencionei anteriormente, mas a gente está falando de manutenções preventivas, feitas no período correto, para evitar que esse veículo, que esse caminhão fique parado, né, e tenha uma ociosidade dessa frota. A gente está falando do custo total, né, de ter uma frota, a gente está falando de escolher as rotas mais apropriadas, a gente está falando de abastecer em postos onde exista um preço mais atrativo de combustível. Isso é um outro trabalho que a gente faz, né, para as empresas. E a gente tem conectado nessa plataforma também que a gente tem um serviço chamado de compra de combustível, chamado Pluxitrade. Esse serviço que a gente presta é quando a empresa tem 2 tipos de abastecimento, né? Um abastecimento fora, mas um abastecimento dentro das empresas, né? Que é o tanque interno. Então, a gente ajuda as empresas também nessa negociação do melhor preço com as distribuidoras, porque o que a gente quer é que essa redução aconteça dentro e fora também das empresas, né? Quando a gente fala de tendências no mercado, esse ano, né, o final do ano passado e esse ano de 2024, vem se mostrando um ano muito desafiador, né? Porque a gente teve uma mudança relevante da política de preços da Petrobras e com isso as distribuidoras ganharam, né, um poder, obviamente, de negociação importante, mas nós tivemos uma restrição de produto, né? Então, com a restrição de produto, quando você tem, né, uma menor oferta do que a demanda, os preços têm uma pressão de subida. Então, a gente teve que atuar muito mais fortemente para ajudar os nossos clientes, porque o combustível realmente teve uma pressão grande, né, de subida. Foi um pouco, obviamente, neutralizado, né, pela mudança nos impostos, né, que aconteceu no ano passado, né, questão do ICMS entre os estados, mas a gente vê que a parte de restrição de produto continua, né, fazendo uma pressão de alta nos preços. Uma coisa importante que a gente precisa destacar é que quando se fala de redução de custos, é preciso lembrar que qualquer resultado positivo que se tenha lá na frente depende de um investimento. E Thaís, essa redução de custos dentro das empresas a partir do ESG é uma coisa mais a longo prazo? Como que é isso? Excelente pergunta, Tamires. Por que é tão importante o uso pleno da plataforma e o aconselhamento técnico que a gente faz? Porque apesar da gente ter dados comparativos, né, com outras frotas do mesmo perfil e do mesmo tamanho, né, cada empresa tem o seu perfil operacional. Então, a melhor coisa é a gente olhar os indicadores dessa empresa contra ela mesma. Por isso que você me pergunta de tempo, né? A gente indica que pelo menos 6 meses para uma amostragem, né, de informações seria ideal, porque a gente começa a comparar não só a empresa, mas também o perfil da frota, a idade da frota, e os motoristas. O comportamento dos motoristas também, pasme, muita gente não sabe, mas o comportamento dos motoristas influencia também na performance, né, e na redução de gastos. Por quê? Não só na questão da forma como esse motorista dirige, né, a questão de excesso de velocidade, a questão de multas, né, mas também a aceleração. Então, o controle da aceleração também é importante. Inclusive, existem, né, empresas que põem até tacógrafos, né, que a gente sempre olha como estou dirigindo, porque o excesso de aceleração também contribui para o excesso de gasto de combustível. Então, para que a empresa tenha, né, parâmetros importantes, a gente possa, através da nossa equipe especializada, contribuir, né, com as melhores práticas, é importante que essa empresa tenha uma massa de dados relevantes, e a gente tem isso dentro da plataforma, né, que é um dashboard de indicadores, para que a gente possa olhar quais são as principais áreas da operação dessa gestão, dessa frota, que a gente pode atuar.
Agora eu acho que a gente pode falar um pouco mais das equipes desses gestores. Ninguém faz nada sozinho e a gente sabe. Então qualquer resultado positivo ou negativo está diretamente ligado com o engajamento do time. Como o gestor pode fazer para engajar a sua equipe, engajar o seu time e fazer com que todos entendam a importância de diretrizes de ESG dentro da empresa? A gente costuma, até porque na Pluxee Brasil e na Pluxee, né, que é uma empresa que está presente em 31 países, né, a questão do bem-estar e da ética, ela é presente dentro da empresa e na forma como a gente se relaciona com os nossos clientes. Então, nada melhor do que conversar com os nossos clientes tendo exemplos dentro de casa do que a gente aplica. Esse engajamento que o gestor de frota pode fazer, né, com seus funcionários e até ampliando, né, para dentro dessa empresa como um todo, tem a ver com a forma como esse funcionário, como esse colaborador se sente, né, pertencente a essa empresa. Então, a questão de desenvolvimento, de ciclos de conversa de desenvolvimento, de prática de feedback, né? Isso não depende do tamanho de empresa. A gente está falando que você ter um gestor, né, que faz a sua parte como líder da sua equipe, né, é inerente ao tamanho da empresa. A gente está falando de empresas pequenas, médias, grandes, empresas, né, muito grandes. Então, ter uma boa liderança com a prática de feedback, né, a ciclos de avaliação, onde haja uma diferenciação, né, daqueles profissionais que realmente se destacam. Olhando no universo de motoristas, ora, se nós temos aqui todos os indicadores de todos os motoristas das frotas, né, por que não olhar para aquele motorista que aplicou corretamente, né, as regras e indicadores, a forma como dirige, a falta de multas, né, a falta de excesso de velocidade? Por que não um programa de motivacional de reconhecimento desses motoristas, né? Por que não prêmios, né, de reconhecimento? Então, a gente costuma dizer que olhar, né, para essa questão da meritocracia, né, e incentivar através do reconhecimento das boas práticas é algo fundamental. E aqui a gente aplica também com os nossos colaboradores, né? As pessoas são reconhecidas, né, e diferenciadas pela forma como fazem o seu trabalho, né? Isso não depende do tamanho de empresa. Quando a gente fala desse mercado de transporte, né, e eu queria me ater bastante a ele, é um mercado que, como eu comentei, a figura do caminhoneiro, né, é muito presente no setor de transporte. E a gente sabe o quanto, né, que as empresas, né, em geral, de bens de consumo, qualquer outro tipo de ramo, dependem da saúde, né, e do, vamos dizer assim, do bem-estar desse motorista. A gente às vezes se esquece, né, o caminhão ele não roda sozinho. Tem alguém dirigindo, né, e muitas vezes dirigindo por horas, né, estamos falando aí de 15 horas seguidas, né, então esse caminhoneiro, sem ser motivado, se ele não estiver motivado, se ele não estiver preocupado, né, com a segurança da carga, né, isso é importante. Então, muitas vezes são cargas perecíveis, são cargas perigosas, né? Então, ter esse motorista bem treinado, engajado, responsável, né, ele envolve a segurança dele próprio, da carga, mas sobretudo das pessoas, né, dos motoristas que estão junto com ele nas rodovias. Então eu gosto de trazer bastante esse exemplo, porque é um exemplo muito próximo do gestor de frota, né? Então esse engajamento e esse respeito pelas pessoas é um dos pilares fundamentais, né, do ESG na gestão de frota ou de qualquer outra atividade. Thaís, muito obrigada pela sua participação, por ter topado falar com a gente. E se você está assistindo pela primeira vez o nosso podcast, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e acompanha a gente pelas redes sociais também, @Instituto Parar, e fique por dentro de todos os conteúdos que a gente produz, eventos e novidades. Até a próxima!